tudo a ver com aquilo que você vê quando está com os olhos fechados. A gente tem no nosso coração sempre a ideia fixa do que vemos. Mas se eu perguntar para você, feche os seus olhos agora. Feche os olhos, todos, fechem. Você que está em casa, feche. Se eu perguntar para você agora com os olhos fechados, o que você vê? Qual é a família que você vê? Qual é o relacionamento que você vê? Qual é a vida espiritual que você vê? Qual é a profissão que você vê? A resposta que você dá com os olhos fechados, isso diz respeito à qualidade da sua fé. Quando você vê a sua vida, não com os olhos abertos, mas quando você vê a sua vida com os olhos fechados, o que você vê, o que você sente, o que você espera, determina a qualidade da sua fé. Pode abrir os olhos. O salmista diz que ainda que ele ande por um vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte é lugar de pânico, é lugar de ausência, é lugar de frio, é lugar de solidão. Mas ele diz que ele não vai temer mal algum. Por quê? Porque ele vai fechar os olhos e ter uma consciência. Com os olhos fechados ele vai ver que o Senhor está com ele. E com os olhos fechados ele vai ter a certeza que haverá uma vara. A vara conduz e o cajado protege. Ele fecha os olhos num vale escuro e ele vê Deus. Esse texto ele é fantástico porque a gente sabe que Deus é sobrenatural. A gente sabe que a Bíblia é um livro que a ciência não entende. Por que nós ainda debruçamos sobre ela? Porque a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia diz que, a própria palavra diz que a letra, o papel, sem o Espírito, não tem validade alguma. O que torna a Bíblia um livro que me levanta, que me ergue da mais profunda depressão e do mais profundo vale, não é a letra, não é a impressão da gráfica, mas há um sobrenatural nesse livro que de uma forma inexplicável, ela coloca um homem em pé, põe um homem de pé de volta. E por mais que a gente saiba que a igreja ela é espiritual e que não tem nada a ver com aquilo que eu vejo, nós temos muita dificuldade em analisar o que vemos com os olhos fechados. E é por isso que o número de desistências ele é muito maior do que o número de fracassos. Porque as pessoas, elas não esperam o risco do fracasso, elas já desistem antes. Eu acredito que eu posso até fracassar, mas eu não posso desistir. O que você pensa sobre isso? Eu posso até fracassar, eu posso até quebrar a cara, eu posso até errar, mas eu não posso desistir. Porque a desistência, ela é o compromisso com o medo. A desistência é o compromisso que não vai dar certo. A desistência é a minha aliança com o que eu vejo. A gente quer uma vida nova, mas nós andamos por vistas. Todos querem uma vida relevante, uma vida que se expanda profissionalmente. Queremos ter um bom casamento, queremos ter uma vida com uma envergadura, mas nós sempre, porque estamos conectados com a vista, nós sempre desistimos com medo do fracasso. Quando deveríamos ser o contrário, dizer: eu fracasso, mas eu não desisto. Eu quebro a cara, mas eu não desisto. Eu não desisto, porque essa é a marca. Essa é a marca. É a marca de algo que parece, mas não é. Parece que a cruz mata, mas não mata. Parece que o túmulo há 4 dias fechado acabou, mas não acaba. E é isso que eu tenho que resgatar na minha alma. A capacidade da resiliência de, ainda que pareça o fracasso, não desistir. Eu me lembro da história de José no Egito. Quanto mais fiel ele era a Deus, mais injustiça ele passava. É uma coisa que não bate na matemática, porque nós entendemos que sermos bons diante de Deus, fazemos o que agrada a Deus, nos trará o favor de Deus. E é difícil você olhar para as suas atitudes e falar: poxa vida, quando eu estava no mundo, eu não me preocupava com as minhas atitudes, mas eu tinha paz, eu tinha amigos, eu tinha dinheiro, e agora que eu me consertei, agora que eu parei de fazer os erros que eu fazia antes, agora que eu vou para a igreja, sou um voluntário, meu Deus, nunca me faltou dinheiro, agora me falta dinheiro. Nunca me faltou amigos, agora me falta amigos. Agora que eu estou fazendo tudo certo, pastor, tudo está no eixo. Meu casamento está no eixo, minha vida espiritual está no eixo, sou comprometido contigo, e agora é injustiça, é perseguição. Meu irmão, quanto mais José era fiel a Deus, mais ele era moído. Deus deu um sonho para ele,
ele conta o sonho para o pai, para a mãe, para os irmãos, ele é ridicularizado, é tido por arrogante, por presunçoso. O sonho dele, que ele não inventou, ele só contou na ingenuidade de um adolescente. Aquele sonho joga ele num buraco. O objetivo era matá-lo, mas como ele cai no buraco e não morre, vendem como escravo. Ele vai para a casa de um lugar, o camarada é honesto, trabalhador. A mulher do Potifar, o patrão se interessa por ele, o assedia, e ele é fiel. Ele não cai na tentação, ele não se deita com a mulher do Potifar. Só que ele vai preso por ser honesto. Ele vai preso, a mulher o acusa de estupro, e ele vai preso por isso. Como é que você acha que uma pessoa que abusou, que tentou abusar de um governador do Egito como Potifar, é recebido na prisão? Você acha que estendem tapete vermelho para ele? Ele é um estrangeiro. Como você acha que foi a entrada de José dentro da prisão? Que recomendação Potifar deve ter dado para os soldados? Que recomendação Potifar deve ter dado para os carcereiros? A Bíblia não relata, porque José era tão maduro, que nem José expressa o que sentiu na prisão. Mas eu tenho certeza que Potifar deve ter dito para os soldados: esse cara aí, ó, tentou mexer com a minha mulher, façam justiça por mim. Aí você fala, a conta não fecha, porque como que eu fui fiel? Poderia ter me deitado com ela, poderia ter tido dinheiro, a mulher era rica, poderia virar um gigolô de luxo, poderia ter tido prazer da carne, tudo, mas não me deitei com ela, fui fiel a Deus. E qual é o preço? O preço que eu estou preso, sofrendo traições, interpreta o sonho do padeiro, e o padeiro esquece ele, fica 12 anos esquecido. Meu Deus, eu ajudei alguém, o camarada ia morrer, eu ajudei ele a interpretar o sonho. Ele conta o sonho para Faraó, e eu só pedi uma coisa para ele: quando você estiver de frente para o Faraó, lembra-te de mim, fala de mim para o Faraó, só isso. Quem sabe Deus não haja por compaixão e ele me tira daqui. O camarada é beneficiado pela interpretação do sonho, ele vai lá, conta o sonho, é livre da morte, e ele esquece de José. Ele fica 12 anos, irmãos, não são 12 dias, são 12 anos preso, porque ele ajudou alguém. Se o evangelho que você acredita é um evangelho previsível, você não sabe o que é o evangelho, porque algumas vezes você vai fazer muito bem para alguém, e você vai receber nada em troca, quando não receber, desaforo e ingratidão. Você não sabe como a tua história vai terminar, você não sabe o que Deus está preparando para você. E não tente entender o lugar para onde Deus está te levando, analisando o que está acontecendo na sua vida hoje, porque nem sempre é o que parece. Veja, os pais de Moisés engravidaram dele no pior momento que alguém poderia engravidar. Havia uma norma para matar todas as crianças hebreias. O povo hebreu estava crescendo muito, e o faraó disse: olha, se a gente não fizer alguma coisa, eles vão crescer tanto, ou vão se revoltar contra nós, ou vão fazer aliança com nossos inimigos, e nós vamos perder tudo. Primeiro o faraó chamou as parteiras hebreias e falou: olha, quando você for fazer o parto de uma criança, por favor, se for menino, mate ele no parto. Mas as parteiras, a Bíblia diz, as parteiras, que elas temiam ao Senhor, e portanto elas não mataram as crianças. E Faraó ficou bravo, dizendo: eu não mandei vocês matarem as crianças. E aí elas contam para Faraó: olha, mas as mulheres hebreias são mais rápidas do que as egípcias. Quando a gente chega para fazer o parto, puf, a criança já tinha nascido, não dá para matar. E aí Faraó emite um novo decreto: então eu quero que todos os meninos que nascerem a partir de agora sejam levados ao rio Nilo e sejam afogados. Eu quero que vocês afoguem todas as crianças que nascerem homens. Foi nesse momento que Joquebede, a mãe de Moisés, engravida. E a Bíblia diz que quando Joquebede dá a luz a Moisés, o texto deixa muito claro que ela olha para Moisés e diz: essa criança é especial.
Como é que eu posso ver futuro quando com os olhos abertos há uma sentença que eu tenho que afogar o melhor de Deus? Como é que eu posso ver futuro naquilo que eu vou viver se há uma legalidade onde eu tenho que destruir o que é o melhor? Onde eu tenho que fechar a empresa, onde eu tenho que terminar o relacionamento, onde eu tenho que reduzir meu ganho, onde eu tenho que diminuir meu padrão de vida. Como é que eu posso ter esperança quando eu recebo até uma boa promessa do púlpito? Eu ouço o culto online e o pastor Diego levanta as mãos para cá e eu levanto e ele profetiza algo. Mas como é que eu posso manter algo vivo quando há uma lei que eu tenho que afogar o que Deus me deu? Afogar, haverá sempre uma pressão para você afogar o que Deus tem para você quando você está com os olhos abertos. Mas levante suas mãos para cá, você que está em casa e você que está aqui. Ouça isso como voz profética para o seu interior. Em tempos de desespero não impedem a visitação de Deus. Eu quero profetizar, levante sua mão mais alto que você puder, você que está em casa. Porque eu não estou aqui falando palavra positiva, é a palavra de Deus. Tempos de desespero não impedem a visitação de Deus. Quando é que Joquebede fica grávida? No pior momento. Quando é que Joquebede fica grávida? No pior momento. E a Bíblia diz que ela olha para aquele menino e ela fala: esse menino é especial. Deus vai gerar coisas especiais para você nos piores momentos. Em piores momentos, contra a lei, contra a humanidade, contra a sociedade, você vai ter surpresas e Deus vai te visitar. Deus vai te visitar em lugares que não tem recursos. Deus vai te visitar em fases sombrias. Deus vai te visitar em fases que nada funciona. Deus vai te visitar em fases que os recursos acabam. Deus vai te visitar em lugares e fases que nada dá certo, e você vai ver a visitação de Deus. Eu sei que todo mundo está afogando, eu sei que todo mundo está jogando tudo para o alto, mas eu não vou afogar. Por que você não vai afogar? Porque eu vejo algo com os olhos fechados. Eu vejo algo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pela fase da traição, ainda que eu ande pela fase do vale escuro, ainda que eu ande pela fase da solidão, ainda que eu ande pela fase do abandono, ainda que eu ande pela fase da enfermidade, ainda que eu ande pela fase de ter feito um tratamento médico e quando eu achei que o câncer foi remido, ele voltou em outro lugar, ainda que eu ande pela fase de um desemprego terrível, ainda que eu ande pela fase de dívidas inesperadas, ainda que eu ande pela fase de simplesmente não conseguir me entender e ter complexos de inferioridade dentro de mim, ainda que eu ande pela fase da acusação, não temerei mal algum. Por que eu não temo? Por que eu não temo? Porque eu fecho os meus olhos e com os olhos fechados eu vejo que o Senhor está comigo. Eu vejo que em lugares de morte o meu Deus é fiel. Eu vejo que enquanto todos estão covardemente afogando os seus filhos e se rendendo aos sistemas humanos, eu estou pegando um cesto, eu estou passando piche, e eu sei que esse lugar será lugar de vida. A tua casa não será lugar como a casa dos outros, a tua casa será diferente, a tua vida será diferente. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano e Ele vai cumprir o plano dele. Esse sonho que Ele colocou, quando Joquebede deu à luz a Moisés, e ela disse: essa criança é linda, essa criança é perfeita, só Deus tira o que Ele te deu. Hoje nós estamos aqui porque com 80 anos de idade, Moisés viu uma sarça ardente no deserto. Ele aceitou o chamado. Ele não era o mais perfeito, ele tinha problemas na fala, ele não era o currículo melhor, ele era um assassino. Ele saiu do Egito depois de ter matado um homem. Ele não era o ideal. Mas o dia que Deus fez Moisés nascer, por maior que seja o percalço, havia um plano. Escute o que eu vou te dizer: o nível de resistência é proporcional ao propósito. O nível de resistência que você enfrenta no seu dia é proporcional ao propósito que Deus tem para a sua vida. O nível de ameaça, o nível de cobrança, o nível de pressão. Satanás não ataca inofensivos. O diabo não agride fracos. O diabo não agride aqueles que já estão em planos diferentes. Ele quer aqueles que estão longe. Ele quer dar paz a eles. Porque a melhor coisa que tem é ter paz no lugar onde Deus não está. A melhor coisa que tem é não ser incomodado fora do plano de Deus, porque eu acho que tudo está certo. Mas quando eu me disponho a ser libertador, como eu me disponho a quebrar uma legalidade, o afogamento vai vir. E Deus manda dizer a você: você chegou no seu limite, mas não afogue o que eu dei a você. Pegue o cesto, monte um altar para mim,
Você vai perceber que tempos difíceis não impedem a minha visitação. E você vai perceber que tempos de angústia não impedem a minha visitação. E você vai perceber, hoje, cada um que crê na Bíblia conhece essa história. Cada homem, cada mulher, cada um sabe que Deus levantou o menino Moisés para ser o maior libertador da história. Mas se a mãe de Moisés não tivesse confiado em Deus e colocado Moisés num cesto, se ela tivesse feito como todas fazem, afogado a criança e colocado no seu braço para enterrá-la, talvez a história seja diferente. Tudo que a gente vive hoje, a gente tem que agradecer também a Joquebede, que na mais das dores angustiantes, ela não se rendeu. Quem você vai ser hoje? Qual é a sua fé? Não enterre, não afogue o que tem que viver. Não afogue. Está tudo bem estar cansado, está tudo bem estar aflito, está tudo bem você estar depressivo, está tudo bem. Está tudo bem você ter feito tudo o que podia, mas não afogue.